Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Permanecemos felizes e agradecidos a Deus por esta maravilhosa oportunidade e eu quero continuar agradecendo ao Senhor pela vida de todos vocês, a disposição e também a disponibilidade em ouvirem a palavra do Senhor. Assim como ontem, eu quero apenas ler o texto de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Hoje, neste primeiro horário, considerando que eu terei 2 horários no dia de hoje, permitindo o Senhor, é claro, e nesta primeira parte, eu terei a responsabilidade de lhes falar a respeito da missão da igreja em relação a Deus. Isto é, nós abordaremos aqui a respeito da adoração. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, digam amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E os que podem, digam amém. Podeis tomar assento, muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Este é um daqueles temas que geralmente nós pensamos que, e quando eu digo nós, naturalmente e principalmente eu me incluo nisto, e talvez eu me coloque como o principal. Esse é um daqueles temas que nós geralmente pensamos que já sabemos tudo a seu respeito. Primeiro porque o termo adoração, ele encontra-se presente em nossas reuniões. É impossível você ir a uma reunião, a um culto, por exemplo, como de ontem à noite aqui, e não ouvir pelo menos uma vez a expressão adoração, ou verbo adorar. De maneira que este é um termo que está presente em nosso círculo evangélico. Os que estiveram aqui ontem, na minha primeira exposição, devem se lembrar que eu falei que a missão da igreja não é uma coisa restrita apenas à evangelização. E devem se lembrar também que eu falei que a missão da igreja atua em 3 direções: para cima, para fora e para dentro. Para cima diz respeito a Deus, para fora diz respeito ao mundo e aos perdidos, e para dentro diz respeito a ela mesma. E ontem nós trabalhamos mais a questão do termo, ou dos termos, e hoje nós, nessa primeira parte, falaremos um pouco sobre a responsabilidade da igreja em direção a Deus, isto é,
a adoração. Quando nós lemos o Novo Testamento, quem me ouve diga amém. Quando nós lemos o Novo Testamento, e eu tenho pensado muito sobre isto, e eu busco uma palavra que defina bem o espírito do Novo Testamento, eu poderia dizer que esta palavra pode ser a expressão chamado. Porque todo o Novo Testamento, ele é fundamentado em uma chamada. Somos chamados a Cristo, somos chamados ao ministério, somos chamados à missão da igreja, de maneira que a expressão, o termo e a palavra chamado define bem o espírito do Novo Testamento. A grande questão é, e aqui é fundamental, a grande questão é, nós somos chamados a quê? E mais importante do que ser chamado a quê, nós somos chamados a quem? Porque antes de nós sermos chamados para alguma coisa, nós somos chamados para uma pessoa. Antes de sermos chamados para fazermos algo, nós somos chamados para sermos alguém. Antes de sermos chamados para trabalharmos na seara, nós somos chamados a nos relacionarmos com o Senhor da seara. E nada mais grave do que alguém que no processo de trabalhar pela salvação dos outros, no final acaba se perdendo. Nada é mais trágico do que alguém que durante toda a sua vida trabalhou para que por meio da palavra libertasse pessoas, e ela mesmo nesse processo, ela se tornou uma pessoa escravizada. Então, antes de nós pensarmos em evangelização, quem me ouve diga amém, evangelização, discipulado, atendimento social, é preciso que nós olhemos para dentro de nós mesmos e entendamos que é preciso que nós compreendamos que tudo que nós fazemos tem que ter Deus como base, Deus como fundamento. Até porque tudo o que fazemos em relação à obra de Deus, e eu estou tratando de missão da igreja, tudo que nós realizamos em relação à obra de Deus deve primeiro passar pelo seu dono. O que eu estou tentando propor para você que está bem atento aqui, é claro, é quando eu evangelizo, isso não é separado de Deus. A evangelização, ela não é um ato isolado, do tipo, quando eu canto na igreja, eu estou cantando para Deus. Agora, quando eu evangelizo, eu estou só diante de quem está sendo evangelizado. Não. Quando eu evangelizo, quando eu discipulo, quando eu atendo uma necessidade de alguém, eu tenho que entender que o próprio Deus está ali, e o que eu estou fazendo é também uma forma de adorá-lo. Então, tudo que eu faço, eu preciso entender que Deus está presente. Por exemplo, enquanto você ouve esta série de exposições da palavra, nós não podemos pensar que exposição da Bíblia não é um ato de adoração. É um ato de adoração porque quem prega está servindo a Deus, e quem ouve está diante da palavra de Deus e está se submetendo a ela. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, é preciso que tenhamos a consciência clara de que tudo isso é feito na presença de Deus. E aí é preciso avançarmos um pouco mais e entendermos que, e aqui eu quero que você repita bem forte, diga assim: antes de representarmos, não com voz de Assembleia de Deus de Campo Grande, vai lá, diga assim: antes de representarmos qualquer coisa para o mundo, devemos ser para Deus. Eu estou construindo a base para entendermos aqui a questão de adoração. De que adianta você ser chamado de bênção para as pessoas,
se diante de Deus você não é tratado desta forma. Porque nem sempre, olhe bem para cá, porque nem sempre o testemunho das pessoas é de fato o mesmo testemunho de Deus. O fato das pessoas me chamarem de homem de Deus não significa que o próprio Deus me tem nesta qualidade. Você lembra, você que está atento, você lembra quando Davi não tocava em Saul? Ele não tocava em Saul porque ele julgava que Saul era o quê? Ungido de Deus. Ele dizia: eu não tocarei em Saul, porque ele é o quê? Mas paralelamente a isso, enquanto Davi chama Saul de ungido de Deus, Deus está chamando Saul de quê? Rejeitado. E de que adianta ser taxado de ungido de Deus pelos homens, se diante de Deus é chamado de rejeitado? Então é preciso que nós entendamos que, mais do que ser para as pessoas, nós precisamos ser primeiro para Deus. Oh, glória a Deus! Quem aqui deseja ser mais para Deus? Então esse é um ponto fundamental para entendermos a questão da adoração. Agora, para você que está bem atento, assim como ontem eu falei que o nosso tempo ele é marcado por confusão, o tema da adoração não foge a esta realidade, triste realidade. Se você pegar 10 crentes, pegue 10 crentes, faz um teste. 10 crentes aí, com tempo de crente, coloque-os assim, um ao lado do outro. Dê um papel para ele, escrito assim: defina adoração. E dê a essa pessoa 10 minutos para ela responder. O que é adoração para você? Quem está me ouvindo e olhando só para cá, diga amém. Faça isso. O que é adoração para você? O que é adoração para você? Por incrível que pareça, você vai ficar perplexo. Porque dizer que entendemos de adoração é uma coisa, mas quando você tem que definir o que é adoração, você é pego de surpresa e você terá que concluir que infelizmente nem sempre nós temos uma concepção clara e correta de adoração. E por que nós estamos em tempos de confusão no que diz respeito à adoração? Primeiro, é muita opção de tipo de adoração. E aí eu não estou falando só de ritmo, eu não estou falando só de formato de templo, não. Concepção mesmo. Não, adorar para mim é isso, adorar para mim é aquilo. Então você tem uma diversidade de opções. É aquilo que eu falei ontem. É muita gente falando sobre muita coisa sem saber de absolutamente nada. Então primeiro, você tem uma diversidade de opções. Segundo, você tem também uma grande diversidade de entendimento. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, e os que estão atentos e estão pensando, é possível que os pensamentos e o entendimento sobre a adoração sejam diversos, divergentes. E isso não é acidental. Isso é uma marca do nosso tempo. Isso é uma marca da nossa época. O nosso tempo é denominado pós-moderno. E uma das marcas da pós-modernidade é o pluralismo. É a diversidade. Quanto mais fora do padrão, melhor. Quanto mais opções, melhor. Não, você não pode ter só uma opção. Você tem que ter várias para poder atingir a todos. E aí parece que não, mas esse espírito, esse fenômeno da pós-modernidade, que é o pluralismo, começa a afetar questões centrais, como por exemplo a adoração. Eu penso assim, e aí já vem outro problema,
que é o fenômeno da privatização. Não, esse é o meu pensamento e você tem que respeitar, porque eu respeito o seu. E aí vem outro problema, que é o relativismo. Não, pode ser para você, mas para mim não. Você pensa assim, mas eu não. É verdade para você, mas não é para mim. E aí no meio disso tudo, para onde é que nós temos que olhar? Porque são tantas opções, e eu tenho que respeitar a sua, você, a minha. E o que é verdade aqui não é ali, porque esse é o sistema desse tempo. Aí, para onde eu tenho que olhar? Para a Bíblia. Eu tenho que me voltar para a palavra e ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E o que é pior, em meio a tudo isso, falta-nos uma definição conclusiva sobre adoração. Olhe bem para cá, gente. E o que é ainda pior é que a adoração geralmente ela fica no campo da, eu já vou explicar, subjetividade, do sentimento. Irmão, hoje eu adorei. Adorou? Mas porque foi muito bom. Mas porque eu senti um negócio tão maravilhoso. Aí você adorou. Aí eu adorei. Eu fico imaginando Paulo, sabendo que ia ser decapitado, dizendo: eu adorei hoje. Eu senti um negócio tão gostoso no coração. É um cristianismo fundamentado em sentimento, em emoções. Pessoas que olham para o púlpito e dizem: o púlpito não adora. Por quê? Não, porque eles não reagem. Como se a adoração estivesse limitada apenas à forma com que eu reajo, a forma com que eu levanto a mão, a forma com que eu grito glória. E aí fica no campo da subjetividade. E é interessante porque esse campo da subjetividade, que é do sentimento, só é demonstrado em sentimentos positivos. E gente, não olhe para o lado nem para trás, olhe bem para cá. E o que é pior é que esse campo do sentimento, ele só existe positivamente quando as coisas vão bem. E aí é por isso que crentes que fundamentam a sua adoração a Deus apenas em sentimentos positivos, o dia que vier chegar o dia mau, ele começará a questionar a Deus. Onde está Deus? Quem é Deus? Por quê? Porque os seus sentimentos estão divididos. E ele não entende que a adoração vai além de sentimento. A adoração está ligada à fé. E a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é o que dá condições ao crente de continuar acreditando que Deus é Senhor, mesmo quando tudo está errado. Oh, glória a Deus. Adoração não é uma questão do que eu sinto. Adoração é uma questão do que eu sei a respeito de Deus. E o que eu sei a respeito de Deus é o que ele falou por Abacuque: aí embaixo tudo está perdido. É verdade, mas aqui em cima eu ainda estou assentado no meu templo. Tudo aí embaixo sai do lugar, mas aqui permanece como sempre esteve. Quem aqui reconhece que Deus não perde o controle de nada? Então diga bem forte assim: adoração não está ligado ao que eu sinto, mas ao que eu sei a respeito de Deus. Então, quer adorar de verdade? Conheça mais a Deus. Glória a Deus. Então é preciso que haja também um conhecimento objetivo. Haja também uma adoração que não seja divorciada do entendimento. Não uma adoração alienada. Sentir arrepio, ó, meu Deus. Aqui, ó, camarada, assim mesmo, aqui, ó. Aí você fala: o que é, irmão? Arrepio. Arrepio do que, irmão? É o ar. Não, ó. E o que é pior,
Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estamos cultuando a personalidade, o talento. Primeiro que geralmente quem canta é pessoa afinada. Aí quem vem e canta desafinado, geralmente os irmãos fazem assim, os misericordiosos. Abaixa a cabeça e fala: Senhor, ajuda o teu servo. Mas não é que ele está glorificando a Deus, ele está tentando desviar a atenção. Olhe para cá. Agora quando vem uma pessoa que canta bem, vai no agudo, a gente dá glória. A quem nós estamos adorando? Do que nós estamos falando? Isso aqui é culto para quem? O que nós estamos cultuando? Ao Deus desta igreja, ou ao talento de alguém que canta ou prega bem? É por isso que é preciso uma concepção de adoração com entendimento. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa: o culto, quem está aqui, diga amém. Eu vou perguntar de novo: quem está aqui, diga amém. Tem gente que não responde, vai ver que nem sabe que está aqui, né? Eu vou falar de novo: quem é que está aqui, diga amém. Mas isso não garante que você está cultuando, porque o que garante que você está cultuando não acontece quando você chega e o culto começa. O que garante que você está cultuando acontece quando você sai da sua casa dizendo: hoje eu vou lá porque o culto não começa quando eu falo. O culto começa quando eu proponho no meu coração em vir a um lugar para simplesmente contemplar a beleza do Senhor. Quem aqui deseja adorá-lo nesta manhã? Eu preciso avançar. Então é preciso identificar, preste muita atenção, é preciso identificar algumas causas que têm então trazido, ou nós identificamos as causas que têm trazido essas confusões. Agora, eu tenho estado preocupado em relação a isso, porque restringir o significado de alguma coisa é terminantemente prejudicial à saúde espiritual da igreja, inclusive principalmente no que diz respeito à adoração. Quer ver? Olha só, o culto começou. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar o hino da harpa. Estamos louvando. Agora vamos ler a Bíblia. Então não é louvor mais. Tá, agora a gente vai ler a Bíblia. Leu a Bíblia? Vamos agora adorar a Deus com o ministério de louvor. Agora nós vamos orar para a palavra, para a pregação. Quer dizer que a pregação então não é uma adoração. Nós limitamos a adoração a um ato de cantar. Para você que está bem atento, adoração é uma coisa que envolve toda a vida do cristão. Por favor, diga bem forte para uma vez só, diga culto, cultura e cultivar. Perceberam? Culto, cultura e cultivar. Culto é o que acontece aqui. Cultura é o comportamento de um povo. Cultivar é o trabalho de alguém. Aquilo que eu faço no templo, a forma com que eu me comporto lá fora, e enquanto eu trabalho no meu serviço, tudo está ligado à palavra cult. 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 Ou seja, o que eu faço aqui é culto. A maneira com que eu me comporto lá fora é culto. E enquanto eu trabalho no meu serviço, é culto. Eu não estou cultuando só quando eu estou na igreja. Eu estou cultuando quando eu dou testemunho de crente lá fora. E eu estou cultuando enquanto eu estou trabalhando e dizendo: eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Quem está crendo que Deus está falando aqui? Escute o que eu vou dizer. Eu vou te dar só um exemplo histórico. E eu quero dar esse exemplo para fundamentar o que eu estou falando, e também para liberar uma palavra profética aqui nessa escola. Escute isso aqui. Quando você lê a história de um movimento importantíssimo
da igreja, chamado de puritanismo. Você encontra uma família chamada Penn, P-E-N. Essa família era tão rica, crente, puritana. Essa família era tão rica que o rei da Inglaterra devia um dinheiro, uma quantia em dinheiro para o líder dessa família puritana. Pra você ter uma ideia, o rei devia. E a quantia em valor, do valor era tão alta que o rei se viu apurado e não tinha como pagar em espécie. O que o rei fez? O rei pegou um pedacinho de terra na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, e pagou a dívida. Sabe qual é esse pedacinho de terra? Pensilvânia. Por isso se chama Pensilvânia, por causa da família Penn. Aí o que o senhor quer dizer com isso? Por que será que essa família era tão próspera, ao ponto do rei da Inglaterra dever para ela e pagar com um pedacinho de terra do tamanho do estado da Pensilvânia? Porque o puritano entendia que quando ele consertava um sapato, um sapateiro puritano, por exemplo, quando ele consertava um sapato, ele não consertava o sapato pensando no cliente. Ele consertava o sapato pensando em Deus. Ele não dizia: eu estou consertando para ganhar dinheiro. Ele dizia: eu estou consertando para glorificar a Deus. Agora imagina como é que ficava o conserto do sapato. Oh, glória a Deus. Um artista puritano, quando fazia uma arte, ele não dizia: eu estou fazendo essa arte porque vai me render 50 mil reais. Não, ele fazia arte dizendo: isso aqui é para a tua glória, Senhor. Isso aqui é para a tua glória, Senhor. Porque ele entendia que o culto não começa quando o pastor ora na igreja. O culto é a própria vida. Enquanto eu trabalho, eu estou glorificando a Deus. Lembra quando Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai revolucionar o seu ambiente de trabalho e de convivência, porque tudo que você fará, você pensará: estou fazendo para a glória de Deus. Quem deseja isso, adore ao Senhor nesta manhã. O que eu penso, e o que eu creio sobre adoração define a minha visão sobre Deus. Preste atenção nisso. O que eu penso de adoração define a minha visão que eu tenho de Deus. Se eu penso que a adoração se restringe apenas a este lugar, logo eu penso que Deus é um ser que fica confinado ao templo. Porque se o meu comportamento aqui é um e lá fora é outro, quer dizer que Deus não está lá. Então quando eu adoro, eu estou dizendo o que penso de Deus. Se eu fosse você, eu não perderia. Olhe bem para cá. E mais, a nossa visão sobre Deus determina. Eu vou esperar todos me olharem, e daqui a gente vê tudo, tá? Eu vou dizer de novo. Quando eu adoro, eu estou dizendo o que penso sobre Deus. A minha visão sobre a adoração denuncia o que eu penso sobre Deus. E o que eu penso sobre Deus determina se no ambiente de culto eu honro a Deus ou eu honro o homem. Porque se a minha visão sobre a adoração for limitada e partida ao meio, o centro das atenções não será Deus, será eu mesmo. E aí por isso que os hinos começam a ficar centralizados no homem, e Deus é apenas um detalhe. Deus é apenas o servo ou o balconista que atende às minhas necessidades. Então falar de adoração não é só uma questão romântica,
Falar de adoração é tocar na questão central da igreja. Porque a minha visão de adoração determina ou denuncia o que eu penso de Deus. E o que eu penso de Deus determina se no culto eu honro a Deus ou a mim mesmo. E se eu honro a mim mesmo, eu estou dizendo que eu sou maior do que Deus. E se eu digo, não em palavras, mas em atos, em hinos que eu canto, que eu sou mais importante do que Deus, eu estou incorrendo no pecado de Lúcifer. É ruim, né, gente? É o que tem para hoje de manhã. Caim matou Abel aonde? No boteco? Na boate? Caim matou Abel em ambiente de culto. Deus matou Ananias e Safira aonde? Na igreja. Ah, se Deus decidir começar a matar na igreja. Em que ambiente? Em que ambiente Deus tratou com Ananias e Safira? Você quer ver uma coisa? Por que Deus abominou a Torre de Babel? Quem está me ouvindo e olhando para cá, diga amém. Por quê? Só porque eles quiseram fazer uma torre e chegar até o céu? Não é só isso, é também, mas não só isso. É porque eles substituíram algo que não era para substituir. Porque até aquela data, os tijolos eram secados ao sol. Mas naquele dia eles queriam fazer uma coisa tão rápida, porque era centrada no homem, que eles falaram, vamos fazer fogo. E ao invés de deixar o sol que demora mais, vamos acelerar o processo, vamos acender um fogo. Quem é que manda o sol todo dia? E quem acende o fogo aqui na terra? O homem. Quando eles dizem, deixa o sol e vamos acender o fogo, eles estão dizendo, vamos abrir mão do que Deus estabeleceu e vamos criar o nosso fogo, o nosso meio, a nossa forma. Porque o processo de Deus é muito lento e a gente precisa de coisa mais rápida. Eles estão substituindo o que é de Deus pelo que é do homem. E Deus não aceita fogo estranho. E aí é por isso que Deus fala, desçamos e confundamos os homens. Oh, eu estou crendo que Deus vai descer no Brasil. E toda esta onda de confusão, nuvem que anuveia os nossos olhos, e a igreja não sabe o que é o que, para onde deve ir. Mas quando Deus, que habita em luz inacessível, Ele decide descer, toda a nuvem é dissipada, todas as trevas saem fora, e a luz revela a verdade. Quem deseja isso, adore ao Senhor nesta manhã. Ele descerá. Deixa eu adiantar aqui. Aliás, oh glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Esta mesma mão com respeito. Você que quer e pode. Que se você não quiser não tem problema, mas respeite quem faz. Ah, eu não quero fazer, ok, mas não fica falando de quem faz. Você que quer. Você que crê que a igreja se reúne também para isso. Essa mão que você levanta para adorar o Senhor com respeito, toque o ombro da pessoa que está ao teu lado e diga, só tem uma solução para o nosso Brasil. É Deus rasgar o céu e descer e tirar todo fogo estranho e trazer de volta aquilo que só Ele pode produzir. É a única solução. Não tem mais jeito. Não é pregador quem vai resolver. Não, é só Deus descendo.
Agora, como devemos adorar? Como é que é esse negócio? Como é que eu adoro? Às vezes a gente ouve uns hinos, né? Adora do jeito que você quiser. Não. Você está de brincadeira? Que adora do jeito que quiser? Eu vou deixar por conta do homem a coisa. Adora do jeito que quiser. E se eu não quiser? Não, também não pode. Não, fica à vontade. É do jeito que você quiser. Olhe para cá. O Deus que diz que quer ser adorado, Ele também diz como Ele quer ser adorado. Agora, como é que eu adoro? Quando nós nos propomos a adorar, e aqui é preciso triplicar a atenção. Quando nós nos propomos a adorar, a primeira coisa que vem à mente, precisa vir à mente, é que a adoração, ela não é restrita a nós. Por exemplo, aí eu estou falando não só de ato de adoração, mas eu também estou falando de uma expressão. Precisa diferenciar essas coisas. Porque quando eu evangelizo, eu estou tendo um sentimento não, eu estou tendo um comportamento de adoração. Mas quando eu, por exemplo, num culto, eu levanto a minha mão e exalto ao Senhor, eu estou me rendendo a Ele externamente. Escute isso. Quando eu faço isso, eu preciso entender que eu não sou um ser isolado. Quando eu me manifesto em adoração, eu preciso ter em mente que eu estou entrando em uma dimensão muito maior, porque quando eu adoro, eu estou fazendo exatamente o que os anjos fazem. Eu estou fazendo o que exatamente todos os santos de todos os tempos fizeram. Então, quando eu adoro, na adoração nós nos unimos a todos os santos de todos os tempos, em torno do nome de Deus. E mais, eu preciso também entender que a adoração não está limitada a um lugar, mas a adoração, ela alcança uma identificação com uma pessoa, que é o próprio Cristo. Acompanhe o raciocínio. Quando você adora, você está se unindo aos anjos em adoração. Quando você adora, você está se unindo a todos os santos de todos os tempos, em torno do nome de Deus. E quando você adora, você está dizendo também, a adoração não está confinada a lugar. A adoração está agora voltada a uma pessoa, a um ser. Porque a adoração é algo que vai além da forma. Porque quando nós falamos disso, nós estamos falando da natureza da adoração. Diga por favor, eu preciso conhecer a natureza da adoração. Diga por favor, eu preciso conhecer o verdadeiro significado da adoração, que está além do que eu falo, mas também tem a ver com o que eu sei. Por isso Jesus falou: o verdadeiro adorador adora preste atenção, espírito e em. Alguém vê espírito? Mas alguém consegue perceber quem vive na verdade? O que Jesus está dizendo, além de outras coisas, é: a adoração envolve o que não se vê e envolve aquilo que se vê. É uma questão muito maior do que a gente imagina. A adoração nessa dispensação tem a ver com obediência, tem a ver com vida ligada a Cristo, tem a ver com submeter-se aos seus ensinos.
Não, meu irmão, ó. E aí, perdoou o irmão lá? Não, isso é outra coisa. Mas senti, hein? Que culto, hein, meu irmão? O negócio envergou. Envergou o quê? Não, quebrou tudo. Quer dizer que agora pregar é para quebrar? Eu pensei que era para edificar. Não, meu irmão, eu senti um negócio. Mas e aí, saiu do lugar e foi lá pedir perdão? Não, irmão, isso é outra coisa. Como é que é? Então quem você está adorando? Você só pode estar adorando um sentimento. Porque se você realmente tem noção de que adorar é adorar aquele que pediu perdão por quem não pediu perdão, aquele que enquanto estão batendo nele, enquanto estão furando as suas mãos, ele está dizendo repetidas vezes: Pai, perdoa. Mas ninguém está pedindo perdão, mas eu peço por eles. Mas eles não estão reconhecendo o erro, não tem problema, mas eu estou pedindo perdão por eles. Eu não posso estar adorando a esse Jesus se eu não consigo perdoar o meu irmão. Você pode até não fazer barulho na igreja, você pode até não chorar na igreja, mas se você é capaz de perdoar quem te ofendeu, você é mais adorador do que quem quebra a cadeira e não perdoa. Adoração é mais do que... gente, olhe para cá. Porque nessas horas tem gente que disfarça. Olhe para cá. Não, mas eu ofendi fulano, não a Deus. Engano seu. Pastor Benhur, se eu tiver que lhe perdoar, eu vou lhe perdoar em relação a algo que o senhor fez contra mim. Mas quando Jesus se coloca à disposição para perdoar o pecado de todos, tem pecado que a pessoa comete. Olhe para cá, gente. Tem pecado que a pessoa comete que não é contra ele diretamente. Pecado que comete, por exemplo, se eu cometer uma falha com o pastor Benhur, e eu ir diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe porque eu fiz algo contra ele. O que Jesus tem a ver com isso se o meu erro foi contra ele? Porque além de pedir perdão para ele, eu tenho que pedir perdão para Jesus? Se o meu erro foi contra ele? Não. Todo pecado que eu cometo contra alguém, eu estou afetando diretamente a Deus. Por isso não existe adoração verdadeira se você não está em paz com teu irmão. Você pode vir aqui, meu irmão, e virar no avesso. Se você não está em paz com alguém, não resolveu sua questão, Deus não recebe a tua adoração. Então antes de oferecer a sua oferta, deixa ela aqui. Vai a pessoa, se conserta com ela e depois vem adorar. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Porque a adoração no Novo Testamento tem a ver com identificar-se com Cristo. Quer ver? No Antigo Testamento, a partir de Moisés, a adoração ficou restrita ao templo. Aí Jesus falou: eu sou o templo. No templo tinha sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. No templo tinha que ter o cordeiro pascal. Cristo é o cordeiro. No templo tinha pão. Aí Jesus vem e diz: eu sou o pão. Ele está tirando a adoração de uma estrutura física e dizendo: a adoração agora está em mim. E para me adorar, tem que aceitar meus ensinos. A gente gosta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí chega na vida, o pregador ainda engrossa a voz. Tá falando fino até aqui. Eu sou o caminho, a verdade. Aí na vida ele... e a vida. Mas não para pensar. Por que caminho, verdade e vida?
e não vida, verdade e caminho. Porque caminho vem antes de verdade, e os dois vêm antes de vida. Porque ninguém alcança a vida que ele tem para dar, se não andar pelo caminho que ele andou e viver a verdade que ele viveu. Quer desfrutar a minha vida? Então ande por onde eu andei, viva a verdade que eu vivi. Oh glória! Deixa eu lhe falar, e eu em céu, preste atenção aqui. Quando eu adoro, eu estou entrando numa esfera espiritual. Preste atenção. Quando eu adoro, eu preciso entender que onde eu estiver adorando, em palavras, em atos, Deus está ali. Lembra de Jacó? Claro que lembra. Colocou a cabeça numa pedra e sonhou, e viu uma escada que ligava a terra ao céu, o céu à terra. E aqui tem um detalhe. E ele diz: e os anjos subiam. O que fazia? Primeiro eles, e depois. Onde é que os anjos moram? Então por que eles não desciam e subiam, mas subiam e desciam? Porque pela lógica, se eles moram no céu e o céu está em cima, eles tinham que descer para depois subir. Mas não, diz que primeiro subiam e depois desciam. Porque o céu não é um espaço geográfico. O céu é onde Deus está. Porque onde Deus vai, o céu vai junto. E Deus estava lá, porque Jacó falou: Deus estava aqui, eu não sabia. Quando você adora de verdade, com palavras ou com a vida, Deus traz o céu para onde você está. Oh glória! Quando você evangelize dizendo: eu estou adorando a Deus, o céu estará ali. Quando você estiver discipulando uma pessoa, o novo convertido, entenda: o céu está ali, a Trindade está ali, a presença de Deus está ali. Você quer o céu lá no seu emprego? Então trabalhe para a glória de Deus, e o céu vai descer lá. Mesmo assentados. Eu sei que essa área da pastora Samira que vai falar daqui a alguns minutos. Mas se você quer o céu na sua casa, primeiro, pare de falar que lá é o inferno. Segundo, levante de novo um altar na sala da tua casa. Porque onde tem altar, tem fogo. Onde tem fogo, tem sacrifício. E onde tem tudo isso, o diabo não chega. Porque o céu desce no lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, abre a nossa mente, abre o nosso coração e ajude-nos, ó Pai, a entendermos que não somente quando cantamos, mas enquanto vivermos, e ainda depois na eternidade, nós ainda viveremos para a tua glória. Leva-nos, ó Deus, a um tempo de amadurecimento quanto ao que entendemos sobre adoração, e que a nossa adoração traduza-se em liberarmos perdão, em sermos pessoas abertas à restauração de relacionamentos, para que o nosso hino não seja em vão, para que o nosso trabalho não seja vão. Ajude-nos a te adorar quando nós recebemos aqueles que nos ofendem, porque fazendo assim nos assemelhamos a ti. Ajude-nos a te adorar, Senhor, enquanto trabalhamos,
enquanto convivemos com a nossa família, os nossos amigos, de maneira, Senhor, que o céu esteja onde nós estivermos, e que as pessoas vejam a luz da tua glória brilhando em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.